Engrandecido seja o nosso Deus. Nós estamos vindo agradecer a sua audiência. Queremos pedir a você para propagar o programa entre seus amigos, os irmãos da sua igreja, seu pastor, e também fazer contato conosco, solicitar literaturas, DVDs, enviamos a todos gratuitamente. É nosso prazer atendê-lo. Aceite o nosso convite para participar também dos cultos em nossa igreja. O endereço aparece aí embaixo na tela sempre, e para nós será uma honra recebê-los em nossos cultos. Pastor César Augusto dá boas-vindas a todos. Estamos aqui estudando o livro do Apocalipse, que é um livro de revelações. Nós vimos no primeiro capítulo que João é guiado por uma visão, por um anjo, para escrever as 7 igrejas que estavam na Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Cada uma destas igrejas e estes nomes tem um significado. E cada igreja desta tem um anjo. E cada igreja desta é um período de tempo em que a igreja estaria aqui na face da terra. Ou seja, Deus dividiu o que ele chamou de tempo dos gentios, ou plenitude dos gentios, em 7 dispensações. E enviou 7 dispenseiros para cuidar da sua dispensa, do alimento provido por Deus para cada uma destas eras. No nosso programa anterior, nós vimos que Paulo se estabelece como apóstolo e doutor dos gentios, dizendo: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento. Veja, cada um como edifica sobre este fundamento. O fundamento da igreja é Éfeso capítulo 2, verso 20. O fundamento é dos apóstolos e dos profetas. O fundamento não é o do fundador da sua igreja, não é de nenhum papa, de nenhum pastor, de nenhum teólogo, de nenhum doutor, mas dos apóstolos e profetas, o qual Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios 2, verso 20. Confira na sua casa. Então, este homem, como sábio arquiteto, colocou as bases. E eu disse no nosso programa anterior que se você pudesse, se Paulo tivesse vivo hoje e fosse convidado a pregar em qualquer igreja, inclusive na sua, aqui nesta cidade, ele não seria recebido em nenhum púlpito, porque a igreja está a milhões e milhões e milhões de quilômetros de seus ensinamentos. Pegaram a Bíblia, os escritos sagrados, e fizeram com que a Bíblia se moldasse à condição da sociedade e da igreja contemporânea. A igreja é mundana, a igreja é comercial, a igreja está desqualificada de quaisquer predicados espirituais. A igreja tem movimentos, mas nada de espiritualidade. Tem rock, as pessoas pulam, as pessoas gritam, as pessoas rolam no chão, as pessoas falam línguas e profetizam, mas a vida conta uma outra história. Doutrinariamente, estão a milhões e milhões e milhões de quilômetros de distância do que Paulo ensinou, e tem ainda aqueles pregadores que dizem: nós estamos vivendo numa outra época. Deus só quer seu coração, e você pode viver qualquer classe de vida, porque o diabo quer seu corpo para levar para o inferno. Mas, meu amigo, então, nós chegamos à tristeza, não falo isto com alegria, à tristeza de entender que Paulo jamais seria aceito em qualquer segmento religioso hoje, se ele entrasse numa destas igrejas pedindo dinheiro ao povo para fazer cura divina. Ele chamaria isto de um bando de feiticeiros, que eles vivem propagando
dizendo, você está enfeitiçado, botaram seu nome na boca do sapo, não sei mais o que, tudo isso. E agora outros feiticeiros vêm desfazer o feitiço que o outro fez. Isso é uma vergonha, isso é uma baixeza. Você não tem isso nas Escrituras, de sal grosso e de tantas coisas que eles estão inventando por aí. Mas voltemos para a Bíblia. Paulo desqualificaria estes homens, como na era de Éfeso, ele disse, vocês puseram à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Coloque o seu pastor e o seu líder e a sua igreja à prova com a Bíblia. Não é a prova com a condição da sociedade, é a prova com a Bíblia. Você vai ver que é uma mentira, atrás de outra mentira, atrás de outra mentira. São fábulas que não transformam, que não mudam e que apenas levam as pessoas a serem prisioneiras de igrejas e viverem por resultados, por emoções, por sensações, com uma qualidade, e as pessoas são sinceras, sinceramente enganadas. Emoção, cura, libertação e solução de problema fora da palavra, chega no final enquadrado com Mateus 7, quando Jesus disse, nós fizemos maravilhas em teu nome expulsamos demônios, e Jesus dirá, aparta-te de mim, nunca vos conheci, vocês são obradores de iniquidade. Fica bom para você isso? Ou você quer viver a Bíblia como ela é? Então eu afirmei e afirmo, Paulo jamais subiria aos púlpitos de nenhuma destas igrejas, de mulheres seminuas, de mulheres de cabelo cortado, de namoros sujos, olha, de vestes vulgares, das pessoas que estão envolvidas com o mundo, com o futebol, com as novelas, com os programas imorais da televisão e agora com a internet. Você acha que Paulo aceitaria uma mulher pregadora? Não, a Bíblia não muda, meu amigo. Quem mudou foi a sociedade, e eu quero chamar a sociedade para mudar para a Bíblia. Não é mudar a Bíblia para se enquadrar com esta baixeza de imoralidade que a sociedade está vivendo. Deixa eu tomar aqui, faça um teste com o seu pastor. Coloque a Bíblia diante dele e vê se ele pode sustentar o que a Bíblia diz. Então, Deus tomou 7 igrejas para representar, e eu falei no programa passado que a primeira delas foi Éfeso, e que foi colocada com uma visão que era a vinda do Senhor, mas perdeu o seu primeiro amor. Da mesma maneira que Eva caiu, a igreja também fracassou. Quando nós encontramos a segunda era da igreja, que é a era de Esmirna, nós vamos ter como mensageiro de Esmirna, nós temos um homem que foi aprendiz de João. João falou a Policarpo e ensinou a Policarpo as verdades que ele houvera aprendido do Senhor Jesus. E Policarpo ensinou automaticamente a Martim, que era um mensageiro, a Irineu, que era discípulo de Policarpo e aprendeu as verdades da Bíblia, e Deus o qualificou como mensageiro à era da igreja de Esmirna. Foi uma época muito difícil, porque a era de Esmirna cobre o período do ano 170 até o ano 312, quando teve no final o pior dos imperadores romanos, Diocleciano, que levou a igreja durante 10 anos ao martírio, a mortes, a prisões, e muitos morreram pela fé. Eu não sei, as pessoas hoje não conseguem se vestir, não conseguem andar, não conseguem manter seu testemunho se tivesse que morrer pelo Evangelho, dar sua vida por Jesus. Elas não têm nem coragem, se alguém chamá-las de heréticas ou de falsas, simplesmente porque ficaram com a Bíblia, se sentem ofendidas, se sentem acabadas, menosprezadas. Jesus disse, alegrai-vos quando vos perseguirem por causa do meu nome. É hora de ter alegria em saber que você está correto com a Bíblia, e se as pessoas não estão, é um momento de tristeza para elas. E para nós também, porque não desejamos que ninguém se perca. Estamos orando para que Deus abra seu entendimento, para que Deus te mostre as verdades.
das Escrituras para que você fuja de qualquer engano. Então, 7 igrejas foram tomadas. Se você tomar a perfeição da Bíblia, a Bíblia diz: e porão na prisão e tereis um tempo de 10 dias, serei tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Olha, se você pegar isso aqui, é tão perfeito, porque exatamente 10 anos, do ano 302 ao ano 312, a igreja enfrentou o pior período de perseguição. Diocleciano, volto a dizer, matou, trucidou, confiscou e pressionou a igreja, mas a igreja se manteve fiel à palavra. E aí a própria Bíblia diz: sereis tentado, tereis uma tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. A morte física para um cristão nada é. Agora, quando você está vivo e morto espiritualmente, você tem a segunda morte. Você um dia morrerá fisicamente e a sua alma estará na perdição. Voltemos para a Bíblia, voltemos para a palavra. Vamos praticar aquilo que está escrito, que é nosso dever viver. Não é interpretar e arranjar desculpas que nós vivemos numa outra geração. Deus te abençoe, Deus te ajude a olhar a Bíblia como ela é. Pai, eu os recomendo em tuas mãos e peço que o Senhor os ajude a terem força, a terem graça para se pôr ao lado da palavra. Ajude a todos aqueles que têm necessidades espirituais, físicas e financeiras. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Programa Fé Perfeita.